Fala pessoal, Daniel Rodrigues, Developer Advocate na IBM, e hoje eu vou falar sobre o desafio 3 da Maratona Behind the Code, desafio da FIAP. A ideia do desafio é criar um buscador cognitivo. O que ele vai fazer? Você vai pedir alguns documentos, pode ser, no caso aqui, artigos ou vídeos. Você fala um pouco sobre o que documento você está procurando, e ele vai buscar lá na base de dados e já te retornar. Eu achei esse artigo, com título tal, e você acessa nesse link. Então é bem legal. O que a gente vai fazer como tarefa nesse desafio? São duas tarefas principais. A primeira é estruturar os documentos, né? A gente tem aqui uma lista de URLs que a gente pede. Todas essas URLs a gente vai usar na validação, então é importante que vocês estruturem todos esses documentos. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. E depois disso, vocês vão treinar algumas queries, que são perguntas, no seu modelo de Watson Discovery. Então, vamos dar uma olhada aqui no resumo das tarefas. A primeira coisa que tem é instanciar o Watson Discovery. Então, eu já vou entrar aqui. Aí vocês escolhem a região. Não tem que ser nenhuma região específica. Pode ser que você quiser. O plano deixa free, claro. É importante falar dos limites. No caso, a gente não vai chegar a 1000 documentos, né? Aqui, se eu não me engano, tem 15 documentos no vídeo. Então, claro, não chega nem próximo. Mas a gente só pode usar 200 queries por mês. Então, é importante tomar cuidado aí para não estourar esse limite por mês. E também só pode criar um modelo customizado. Beleza? Aí só pôr o nome que você quiser e clicar em criar. No caso eu já tenho, então não vou criar. Próximo passo, acessar as páginas cujas URLs estão aqui, né? Então eu vou acessar essa, por exemplo, que é de uma palestra do TED Talks, já com a transcrição pronta. E a partir dessas URLs a gente vai criar documentos. Aqui embaixo já está especificando como que tem que ser esses documentos, né? A gente vai criar documentos JSON. Para quem não conhece, o JSON ele vem do JavaScript, é um objeto no JavaScript, mas o que ele são documentos baseados em chaves e valores, tá? Então, todos os documentos que vocês vão criar vão ter essas chaves. Autor, que está em inglês no caso, mas é autor, corpo, título, tipo e URL. Então, as chaves vão se manter sempre as mesmas e o que vai alterar são os valores, que é a segunda parte. É importante seguir essa estrutura do JSON para não dar nenhum erro, que é colocar todas as chaves e valores entre aspas, colocar 2 pontos entre a chave e o valor e colocar vírgula quando tem mais uma linha depois. Na última linha você não põe vírgula. Se tiver algum erro de sintaxe aí, se esquecer alguma vírgula, por exemplo, vai dar erro no JSON, então é bem importante prestar atenção nisso. Para criar o JSON, eu recomendo usar um editor de texto que ele vai avisar quando tem algum erro, tipo faltar uma vírgula, por exemplo. No caso, eu recomendo o Visual Studio Code, existem muitos outros aí, para citar alguns, você pode usar o Sublime, Atom, pode até ser um WordPad, se você preferir, mas eu recomendo bastante o Visual Studio Code, ele é bem intuitivo, bem fácil de mexer. Então, agora que eu já falei um pouco sobre a estrutura do documento, eu vou realmente fazer um exemplo aqui mostrando como que eu vou estruturar esse site. Tem um exemplo aqui, é bom já mostrar também. A gente forneceu um exemplo pronto aqui. E aqui dá para ver que para esse artigo, que no caso, vou até acessar aqui para mostrar, a gente encontra o título aqui, a autora do artigo, aqui tem todo o conteúdo. Então o que a gente vai fazer? Pegar todo esse conteúdo aqui do artigo, jogar aqui dentro do body, pegar a autora, jogar aqui no author, pegar o título, colocar aqui, a URL, e o tipo vai ser artigo no caso, né? A gente sempre escreve em inglês. Article, no caso, né? Então, é isso que vocês vão fazer para todas as URLs que estão ali. Se você tem familiaridade com programação, com web scraping, sendo mais específico, pode ser até legal você criar um script para isso, né? Fazer esse scraping automático para você já estruturar esses documentos. Mas se você nunca fez nada disso, não tem nenhum problema também você fazer na mão, só é um pouquinho mais trabalhoso.
Então, beleza. A gente vai ter todos os documentos. Eu vou até gerar um aqui para mostrar um exemplo. Eu vou abrir aqui o Visual Studio Code. Aí você escolhe uma pasta, né, para abrir. Eu já tenho minha pastinha aqui, que é onde vai salvar, né, os documentos. Aqui eu abro minha pasta, crio um novo documento. Vou até apagar esse que é o mesmo. O nome do documento não importa, tá? Eu estou criando com o título do vídeo, mas na verdade não importa. A ferramenta não vai capturar isso. Então, vou criar só com conteúdo.json, só para fazer um exemplo. E aí vamos criar. Então as chaves são author, body, title, type, URL. Depois nos próximos, é claro, eu vou copiar esse template e só mudar o que precisa mudar. Né? Então no caso aqui, eu vou pegar desse vídeo, no caso que é do TED Talks, então o type já é vídeo, URL, vou pegar aqui. Notem que se eu apagar uma vírgula, por exemplo, ele já dá um erro aqui. Então é importante usar um editor de texto que reconheça um documento JSON, né, para você não ter complicações com isso. Aqui eu vou pegar o título também. Que é importante que seja exatamente como está aqui, tá? A autora. E o body, que é um pouquinho mais complicado. Como tem esses espaços, se eu colar direto com esse espaço aqui, por exemplo, ele vai dar erro aqui no body. Porque o documento JSON não aceita espaços, né? Você teria que substituir, na verdade, o espaço por um /n, assim. E outra coisa que dá erro é essas aspas, porque ele vai confundir as aspas do valor, de abrir e fechar valor, com as aspas que tiver no texto. Por exemplo, aqui tem uma aspa, né? Dá pra ver que deu um erro aqui onde tem aspa. Então tem um trabalhinho aí de pré-processamento, tem ferramentas online que te ajudam a fazer isso, ou linguagem de programação. Se você conhece JavaScript, você pode dar um JSON Stringify no conteúdo. Eu já fiz isso previamente aqui, então eu vou copiar o texto em uma linha só e colar aqui. Isso faz parte do desafio, tá? Encontrar uma forma de estruturar mais facilmente esses documentos. Então, esse é um exemplo. Voltando aqui para o desafio, vamos lá para o próximo passo. Aqui, no caso, eu já fiz o passo 3, que é criar documentos. Agora eu vou criar uma coleção lá no Watson Discover. Então, no caso, eu já tenho aqui. Se você criou lá, só entrar no serviço, dar um launch, aqui ele vai vir para essa página. E aqui, para criar uma nova coleção, só clicar aqui em Upload Your Data, ele vai perguntar o nome no caso não importa. Também vocês têm que escolher português, isso é importante também, escolher a língua português aqui. Eu já tenho aqui a coleção, né, então não vou criar outra. E aí você vai adicionar os documentos, né, na coleção. Uma dica que eu dou é adicionar os documentos um por um, né? Não adicionar todos de uma vez, porque às vezes demora bastante e acaba falhando quando você adiciona muitos. Então, adiciona um documento por vez no Discovery e ele acaba demorando um pouquinho mesmo para carregar. Então, beleza, já tenho meus documentos. Agora eu posso treinar algumas queries, né? Por exemplo, posso fazer aqui, perguntar uma palestra sobre física, né, que é o que eu inseri lá aquela hora. Ele já vai me dar o documento aqui, fascinante física do dia a dia. Agora, se eu quiser aprimorar essas queries, ou seja, fazer uma curadoria mesmo de se está certo, se está errado os resultados, ter uma noção melhor do que está vindo,
a gente vai vir aqui, escolher a coleção, e aí aqui ele vai mostrar aqui uns passos do que ele precisa para treinar. No caso, eu já fiz algumas coisas, mas ainda falta outras. Então, é só vir aqui e adicionar uma query para você treinar ela. No caso, o que eu tinha feito era... o que era? A física no dia a dia, por exemplo. Aí você clica em Rate Results aqui. Então vamos analisar os resultados dessa query. Se eu falar isso, ele me retorna esses 3 documentos. Só que na verdade, esse aqui é relevante, esses 2 aqui não são muito relevantes, né, para física no dia a dia. Então eu vou marcar como não relevante. Aqui também tem mais uma página, na verdade, então tem mais documentos que ele achou. Isso aqui também não é relevante. Então é isso que vocês vão fazer para todas as queries. A gente deu já alguns exemplos no vídeo. Esses 5 aqui, notem que alguns não tem muito sentido com os documentos que a gente forneceu. Não tem nada que fale sobre a história do Brasil, por exemplo. Então é legal também adicionar esses casos. Adiciona um caso de história do Brasil aqui e marca todos como não relevantes, né? Para também seu modelo não se confundir com algumas coisas. Então, deixa eu fazer esse caso só para mostrar aqui. Eu não sei nem se ele vai retornar nada, mas vamos ver. Retornou sim. Aqui eu vou marcar como tudo não relevante, né? Tem nenhum documento que seja específico sobre a história do Brasil. E aí vocês vão... Aqui a gente tem 5 queries, vocês vão ter que criar mais queries até totalizar em 49, tá? Por que 49? Porque é o mínimo que o serviço precisa para fazer esse treinamento. Então eu sei que é bastante coisa. Se você de repente não quiser, não tiver fim de criar essas queries, também não precisa. Você pode submeter só com o modelo treinado com os documentos e você vai receber a pontuação. Mas é legal essa questão de criar mais queries exatamente para aumentar a sua pontuação, né? Para você fazer uma curadoria legal, ver se está retornando os documentos certos, e aí você pode até aumentar o nível de confiança do modelo, né, nas respostas corretas. Beleza? Então, feito essa etapa de treinamento, vamos ver lá o que mais tem. Criar uma nova coleção e fazer o upload, que eu já tinha feito. Treinar respostas a queries, já fiz também. E aí o último passo, que é a submissão. Então, vamos acessar aqui o fiap.maratona.dev, eu já tenho aqui. E aí ele vai logo te pedir todas as credenciais que você precisa. Então vamos lá. Aqui na página do Discovery tem já a API Key e a URL. Vou adicionar as 2. E aí faltam essas 3, que essas são lá dentro do Discovery. Então, voltando aqui para a página inicial, entrando na coleção. E vai ficar aqui no cantinho. É meio complicado de achar, mas está aí. Aí você clica nesse botão e aí aparecem as 3. Então Collection ID, Configuration ID e Environment ID. Então, agora eu já posso submeter ou testar, né? Vou fazer um teste só para ver o que acontece, né? Então, me diga um artigo que fale sobre Deep Learning, por exemplo. Aí ele me mostrou um artigo aqui que eu já tinha feito upload também, né? Aquele da Isabela Câmara, Deep Learning conhece o cérebro dos carros autônomos. Legal. Aqui, se você quiser dar uma olhada na resposta mais completa, dá pra ver. No caso, ele retornou nível de confiança de 30%, não é tão alto, né? Mas o retorno principal foi esse. Isso é importante, tá certo? E aí, na hora de submeter, só digitar seu e-mail. Submeter. Já era. Aí é só entrar no seu e-mail e clicar no botão de confirmar, como os outros desafios. Beleza, galera? Então, é isso sobre o desafio da FIAP. Boa sorte para vocês, bons estudos e bom trabalho. Valeu!